Poderoso Deus, apresento a vida de todas as pessoas que estão comigo a partir de agora. Apresento as dificuldades, as lutas, adversidades terrenas que têm enfrentado e até mesmo lutas espirituais. Eu coloco-os em tuas mãos pedindo para que o Senhor comece, Senhor, a partir de agora, fazer uma varredura espiritual. Que o Senhor comece a trabalhar de uma forma extraordinária. Senhor, eu estou orando pedindo a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou pedindo a um Deus que pode, a um Deus que transforma, que cura, que liberta, que arranca toda a maldade do coração, que afasta inimigos, que tira pessoas que estão nos atrapalhando a vencer aos nossos sonhos, a alcançar as nossas vitórias. O Senhor é o Deus que trabalha em nosso favor, ó Deus. Então eu coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, estas vidas agora, pedindo ao Senhor para que o Senhor transforme esta vida, para que o Senhor liberte esta vida, que o Senhor Jesus Cristo, com o teu poder, venha trabalhar em nosso favor. Que a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia venha, Senhor, sobre nós. Pai, vivemos dias terríveis na face da terra, onde muitos já pararam pelo meio do caminho, onde muitos, Senhor, estão querendo estacionar o barco chamado vida, mas eu coloco nas tuas mãos esta pessoa. Eu coloco nas tuas mãos esta pessoa que, devido aos problemas, às dificuldades, à separação no casamento, elas estão pensando até mesmo em acabar com tudo, onde o diabo tem colocado coisas nos seus pensamentos, dizendo a ele que é muito fácil acabar com isso, que é muito fácil parar de sofrer, é só mesmo tirar a sua vida. E eu ordeno em nome de Jesus, sai da vida desta pessoa, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu te repreendo, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido. Pai, eu apresento esta pessoa, Senhor, que os sonhos, as coisas não estão se encaixando, não estão dando certo. E esta pessoa já olhou, já analisou a sua vida e tem feito tudo certinho, Senhor. Mas mesmo assim as coisas não se encaixam. As coisas não estão acontecendo. Pai, eu coloco esta vida nas tuas mãos, porque há um trabalho, Senhor, feito de macumbaria. Há alguém que odeia, que quer praticar maldade contra esta vida. Então, Senhor, no nome que é sobre todo nome, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda macumbaria, tudo aquilo que o diabo está tentando atrasar na tua vida, está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Senhor, coloco essas pessoas também, Senhor, que são viciados em droga, em álcool, prostituição. Essas pessoas que têm esses vícios, Senhor, e que não conseguem vencer este mal, que não acham forças para vencer este mal, Senhor. Eu coloco estas vidas nas tuas mãos. Eu coloco esta vida nas tuas mãos, repreendendo toda seta do inferno. Eu coloco esta vida nas tuas mãos, pedindo que o Senhor, ó Deus, toque de uma maneira especial. Eu me coloco agora de joelhos, ó grandioso Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor alcance estas vidas, que o Senhor extermine todo o mal, toda seta diabólica que leva-o ao vício. Arranca, Senhor, prostituição, Senhor, arranca esse vício maldito. Tira, Senhor, todo espírito de pombagira. Senhor, que esse casamento, esse relacionamento seja uma bênção, guardado pelo Senhor. Pai, estou de joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor alcance estas vidas. Tu és testemunho, meu Deus, que aqui me prostro diante de Ti, pedindo libertação, pedindo cura, Senhor, pedindo um milagre extraordinário para essas vidas. Pai,
Eu oro agora, pedindo ao Senhor, para esta pessoa que já não tem saída para a medicina, para esta pessoa onde o médico já disse para os familiares, olha, é só Deus, Senhor, se é só o Senhor, a nossa confiança não está limitada no homem, o Senhor deu sabedoria ao homem, o Senhor deu graça para que o homem pudesse, Senhor, trabalhar no corpo humano, os médicos têm, Senhor, conhecimento para trabalhar no nosso corpo, para, Senhor, dar diagnóstico, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores, então a nossa confiança está no Senhor. Por isso, prostrado de joelhos, eu te peço, Senhor, seja a cura para esta vida, seja um milagre para esta vida. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu coloco esta vida nas tuas mãos, crendo num milagre extraordinário, como o Senhor operara, como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor fez milagres extraordinários. Pai, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está entrando agora nesta casa. Eu creio, Senhor, que o Senhor agora está tocando pessoas através desta simples oração. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas agora. Pai, eu me coloco diante de Ti, pedindo uma restauração completa desta vida, pedindo para que o Senhor abençoe, livre, guarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, me pus de joelhos a orar, como eu disse, uma simples oração, mas elevada até o trono de Deus para a tua vida. Uma oração de alguém que tem fé, uma oração de alguém que crê que o seu milagre vai chegar. Uma oração crendo que Deus tem poder para dar vista ao cego, curar o cancerígeno, curar o aidético, trabalhar na sua área financeira. Eu creio que o Senhor tem poder. O Senhor vai te dar sabedoria, vai abrir os teus olhos e que você vai prosperar. Você vai ver aonde está o erro. Se está em você ou se tem alguma pessoa mal intencionada trabalhando contra a sua vida, e o Senhor vai começar a pôr por terra, viu? O Senhor começa a quebrar todo esse laço. O Senhor começa a pôr por terra todo esse laço do passarinheiro, toda essa peste perniciosa. O Senhor coloca por terra. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Esta vida de desgraça, esta vida maldita, onde o diabo tem lançado pragas para te ver destruído, eu lanço a palavra de Deus sobre a tua vida. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é o teu, é o meu, é o nosso pastor. Nada nos faltará. Toda maldição hereditária, toda praga, toda palavra contrária, em nome de Jesus cai por terra. Em nome de Jesus é lançado por terra agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu sou o pastor Cláudio, Jesus é o altar. Sempre tem trazido vídeos de orações, vídeo para te ajudar de alguma forma no campo espiritual, na sua vida terrena. Que Deus possa te abençoar. Quero pedir para você que me assiste pela primeira vez, ou para você que até mesmo já assistiu os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu neste canal. Quero pedir a você para fazer parte desta família. Estamos aqui levando a palavra de Deus, orando e pedindo ao Senhor, e tendo fé, viu? Tendo fé que coisas grandes tem o Senhor para a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes. Então, é muito importante nós estarmos clamando a Deus. Tudo isso que o inimigo tem tentado contra a tua vida, tudo isso que o inimigo tem tentado lançar contra a tua vida, se você clamar a Deus, Ele vai te mostrar aquilo que está oculto. Ele vai te mostrar aquilo que está escondido, mas Ele tem coisas grandes, firmes para a tua vida, que você ainda não pensou,
que você ainda nem sonhou, mas Deus tem para a tua vida. Mas é preciso você clamar a Deus. É preciso você buscar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja com você, para que Ele possa abrir os teus olhos espirituais. Na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, há uma palavra muito maravilhosa, onde Eliseu falava com um moço. Eu quero ler para você uma passagem muito linda, maravilhosa, que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram até ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos vossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde está ele, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e o cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Queridos, nós vemos que através da palavra de Eliseu, Deus fez com que o moço visse que havia em redor deles carros, cavalos de fogo em redor de Eliseu. O rei queria matar Eliseu, mas Deus estava com Eliseu. Era Deus que fazia ver o rei na recâmara. A hora que ele ia dormir, Deus mostrava a Eliseu o que o rei falava. Então Eliseu dizia ao rei de Israel: olha que Deus é esse maravilhoso, é o Deus que guarda, é o Deus que revela, é o Deus que mostra. Talvez você não está entendendo o momento que você está vivendo na tua vida, e Deus está me usando para dizer, para que você possa entender esse processo, esta luta, esta dificuldade. É porque lá na frente o Senhor te fará maior do que tudo isso. É porque lá na frente o propósito de Deus é muito maior do que esta luta. Deus te reveste com todo o poder, Deus te reveste com uma unção maravilhosa, da mesma forma que Deus fez com Eliseu, e Eliseu pediu para que Deus o mostrasse ao moço que estava com ele, para que ele visse que eles não estavam só. Porque às vezes estamos vivendo uma situação, uma dificuldade, um problema, e olhamos para tudo isso e nós não encontramos saída. Olhamos para essas adversidades, para estas lutas e não encontramos saída. Só mesmo se nós pedirmos a Deus, nós vamos encontrar a saída. Quando estamos com os nossos pés firmados em Jesus, as lutas, adversidades, esses problemas terrenos vai nos alcançar, mas nós estamos vendo além das coisas terrenas, nós estamos vendo a mão de Deus trabalhando em nosso favor. É por isso que Deus
mostra ao servo de Eliseu. Deus permite que o servo de Eliseu vê os carros, os cavalos de fogo em torno de Eliseu, guardando, livrando com as suas mãos. Se Eliseu, irmãos, pedisse para Deus exterminar aqueles soldados, aqueles homens, Deus havia exterminado, mas Eliseu pediu para que Deus lançasse sobre eles uma cegueira. Para quê? Para que eles não pudessem ver Eliseu e seu moço. Para que eles pudessem sair dali com vida e sem tocar naqueles homens, sem ele ter sangue sobre as tuas mãos. É importante, queridos, que nós possamos entender que nós não vamos precisar tocar nos nossos inimigos. Nós não vamos precisar lançar palavras de maldição, não. É só nós colocarmos nas mãos de Deus. Deus vai resolver, Deus vai entrar no propósito. Porque como Jó disse no capítulo 14, ele diz a partir do versículo de número 7, porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ainda há esperança. Talvez você está olhando e diz, está tudo seco, está acabado. E eu volto a dizer a você que Deus, estando no controle, Ele faz renascer, Ele faz reviver como Ele fez, levando Ezequiel para o vale de ossos sequíssimos. Coisas improváveis Deus faz acontecer. Coisas que o homem não consegue entender, mas Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Jó, no capítulo 14, no verso 9, ele continua e diz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas, imagina como é que Deus faz reviver as coisas, meu irmão e minha irmã. A água, se nós pararmos para pensar, ela não tem cheiro, ela não tem um perfume, mas ela dá vida, ela nos faz reviver. Esta água simbolizando o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Esta água simbolizando as mãos de Deus dentro de nós, nos dando vida, nos carregando, nos sustentando, nos faz reviver. Aonde não tem uma água para que possamos ser regados, aonde que estamos em uma terra seca, infrutífera, o Espírito de Deus nos faz renovar. O Espírito de Deus nos dá força, nos conduz para que possamos ser vencedores, para que possamos passar pelas adversidades e vencermos através da poderosa palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero trazer algumas orações, alguns salmos maravilhosos para a nossa vida, e eu quero que você ore comigo esta oração maravilhosa que o salmista faz, o Salmo de número 40, Salmo de Davi. Davi vai orar ao Senhor. E eu quero que você fique comigo até o término desse vídeo. Eu ainda vou orar por você no final deste vídeo. Pedir para Deus abençoar e guardar toda a sua casa. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti.
Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta, não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente em tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti. Os que te buscam, digam constantemente, os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são
o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amado Deus, coloca esta vida, Senhor, este coração aquebrantado em tuas mãos. Pessoas que já fizeram coisas erradas, mas estão voltando atrás com seu coração e querendo ser salvo e querendo alcançar a tua misericórdia, Senhor, então eu coloco-os em tuas mãos. Eu coloco essas pessoas nas tuas mãos que precisam de uma libertação, que precisam, Senhor, de um milagre extraordinário. Eu coloco essa vida, eu coloco esta família, eu coloco esse trabalho onde pessoas têm tentado te destruir, onde pessoas têm colocado o olho gordo porque você tem prosperado, porque você tem crescido, porque Deus te deu sabedoria e os olhos de pessoas mal intencionadas têm lutado para te ver na ruína. Está quebrado agora todo o olho gordo, toda inveja, toda palavra contrária da sua vida. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente em tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti. Os que te buscam, digam constantemente, os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares
quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amado Deus, coloca esta vida, Senhor, este coração aquebrantado em tuas mãos. Pessoas que já fizeram coisas erradas, mas estão voltando atrás com seu coração e querendo ser salvo e querendo alcançar a tua misericórdia, Senhor, então eu coloco-os em tuas mãos. Eu coloco essas pessoas nas tuas mãos que precisam de uma libertação, que precisam, Senhor, de um milagre extraordinário. Eu coloco essa vida, eu coloco esta família, eu coloco esse trabalho onde pessoas têm tentado te destruir, onde pessoas têm colocado o olho gordo porque você tem prosperado, porque você tem crescido, porque Deus te deu sabedoria e os olhos de pessoas mal intencionadas têm lutado para te ver na ruína. Está quebrado agora todo olho gordo, toda inveja, toda palavra contrária da sua vida. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu
o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Poderoso Deus, apresento a vida de todas as pessoas que estão comigo a partir de agora. Apresento as dificuldades, as lutas, adversidades terrenas que têm enfrentado e até mesmo lutas espirituais. Eu coloco-os em tuas mãos, pedindo para que o Senhor comece, Senhor, a partir de agora, fazer uma varredura espiritual. Que o Senhor comece a trabalhar de uma forma extraordinária. Senhor, eu estou orando, pedindo a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou pedindo a um Deus que pode, a um Deus que transforma, que cura, que liberta, que arranca toda a maldade do coração, que afasta inimigos, que tira pessoas que estão nos atrapalhando a vencer aos nossos sonhos, a alcançar as nossas vitórias. O Senhor é o Deus que trabalha em nosso favor, ó Deus. Então eu coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, estas vidas agora, pedindo ao Senhor para que o Senhor transforme esta vida, para que o Senhor liberte esta vida, que o Senhor Jesus Cristo, com o teu poder, venha trabalhar em nosso favor. Que a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia venha, Senhor, sobre nós. Pai, vivemos dias terríveis na face da terra, onde muitos já pararam pelo meio do caminho, onde muitos, Senhor, estão querendo estacionar o barco chamado vida, mas eu coloco nas tuas mãos esta pessoa. Eu coloco nas tuas mãos esta pessoa que, devido aos problemas, às dificuldades, à separação no casamento, elas estão pensando até mesmo em acabar com tudo, onde o diabo tem colocado coisas nos seus pensamentos, dizendo a ele que é muito fácil acabar com isso, que é muito fácil parar de sofrer, é só mesmo tirar a sua vida. E eu ordeno em nome de Jesus, sai da vida desta pessoa, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu te repreendo, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido. Pai, eu apresento esta pessoa, Senhor, que os sonhos, as coisas
não estão se encaixando, não estão dando certo. E esta pessoa já olhou, já analisou a sua vida e tem feito tudo certinho, Senhor. Mas mesmo assim as coisas não se encaixam, as coisas não estão acontecendo. Pai, eu coloco esta vida nas tuas mãos, porque há um trabalho, Senhor, feito de macumbaria. Há alguém que odeia, que quer praticar maldade contra esta vida. Então, Senhor, no nome que é sobre todo nome, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda macumbaria, tudo aquilo que o diabo está tentando atrasar na tua vida, está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Senhor, coloco essas pessoas também, Senhor, que são viciados em droga, em álcool, prostituição. Essas pessoas que têm esses vícios, Senhor, e que não conseguem vencer este mal, que não acham forças para vencer este mal, Senhor. Eu coloco estas vidas nas tuas mãos. Eu coloco esta vida nas tuas mãos, repreendendo toda seta do inferno. Eu coloco esta vida nas tuas mãos, pedindo que o Senhor, ó Deus, toque de uma maneira especial. Eu me coloco agora de joelhos, ó grandioso Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor alcance estas vidas, que o Senhor extermine todo mal, toda seta diabólica que leva-o ao vício. Arranca, Senhor, prostituição, Senhor, arranca esse vício maldito. Tira, Senhor, todo espírito de pombagira. Senhor, que esse casamento, esse relacionamento seja uma bênção, guardado pelo Senhor. Pai, estou de joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor alcance estas vidas. Tu és testemunho, meu Deus, que aqui me prostro diante de Ti, pedindo libertação, pedindo cura, Senhor, pedindo um milagre extraordinário para essas vidas. Pai, eu oro agora, pedindo ao Senhor, para esta pessoa que já não tem saída para a medicina, para esta pessoa onde o médico já disse para os familiares, olha, é só Deus, Senhor, se é só o Senhor, a nossa confiança não está limitada no homem, o Senhor deu sabedoria ao homem, o Senhor deu graça para que o homem pudesse, Senhor, trabalhar no corpo humano, os médicos têm, Senhor, conhecimento para trabalhar no nosso corpo, para, Senhor, dar diagnóstico, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores, então a nossa confiança está no Senhor. Por isso, prostrado de joelhos, eu te peço, Senhor, seja a cura para esta vida, seja um milagre para esta vida. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu coloco esta vida nas tuas mãos, crendo num milagre extraordinário, como o Senhor operara, como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor fez milagres extraordinários. Pai, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está entrando agora nesta casa. Eu creio, Senhor, que o Senhor agora está tocando pessoas através desta simples oração. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas agora. Pai, eu me coloco diante de Ti, pedindo uma restauração completa desta vida, pedindo para que o Senhor abençoe, livre, guarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, me pus de joelhos a orar, como eu disse, uma simples oração, mas elevada até o trono de Deus para a tua vida. Uma oração de alguém que tem fé, uma oração de alguém que crê que o seu milagre vai chegar. Uma oração crendo que Deus tem poder para dar vista ao cego, curar o cancerígeno, curar o aidético, trabalhar na sua área financeira. Eu creio que o Senhor tem poder. E o Senhor vai te dar sabedoria, vai abrir os teus olhos e que você vai prosperar. Você vai ver aonde está o erro. Se está em você ou se tem alguma pessoa mal intencionada trabalhando contra a sua vida, e o Senhor vai começar a pôr por terra, viu? O Senhor começa a quebrar todo esse laço. O Senhor começa a pôr por
terra todo esse laço do passarinheiro, toda essa peste perniciosa, o Senhor coloca por terra. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Esta vida de desgraça, esta vida maldita, onde o diabo tem lançado pragas para te ver destruído, eu lanço a palavra de Deus sobre a tua vida. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor é o teu, é o meu, é o nosso pastor. Nada nos faltará. Toda maldição hereditária, toda praga, toda palavra contrária, em nome de Jesus cai por terra. Em nome de Jesus é lançado por terra agora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu sou o pastor Cláudio, Jesus é o altar. Sempre tem trazido vídeos de orações, vídeo para te ajudar de alguma forma no campo espiritual, na sua vida terrena. Que Deus possa te abençoar. Quero pedir para você que me assiste pela primeira vez, ou para você que até mesmo já assistiu os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu neste canal. Quero pedir a você para fazer parte desta família. Estamos aqui levando a palavra de Deus, orando e pedindo ao Senhor e tendo fé, viu? Tendo fé que coisas grandes tem o Senhor para a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e ainda não sabes. Então, é muito importante nós estarmos clamando a Deus. Tudo isso que o inimigo tem tentado contra a tua vida, tudo isso que o inimigo tem tentado lançar contra a tua vida, se você clamar a Deus, Ele vai te mostrar aquilo que está oculto. Ele vai te mostrar aquilo que está escondido, mas Ele tem coisas grandes, firmes para a tua vida, que você ainda não pensou, que você ainda nem sonhou, mas Deus tem para a tua vida. Mas é preciso você clamar a Deus. É preciso você buscar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja com você, para que Ele possa abrir os teus olhos espirituais. Na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, há uma palavra muito maravilhosa, onde Eliseu falava com um moço. Eu quero ler para você uma passagem muito linda, maravilhosa, que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram até ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos vossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde está ele, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e o cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu,
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Queridos, nós vemos que através da palavra de Eliseu, Deus fez com que o moço visse que havia em redor deles carros, cavalos de fogo em redor de Eliseu. O rei queria matar Eliseu, mas Deus estava com Eliseu. Era Deus que fazia ver o rei na recâmara. A hora que ele ia dormir, Deus mostrava a Eliseu o que o rei falava. Então Eliseu dizia ao rei de Israel: olha que Deus é esse maravilhoso, é o Deus que guarda, é o Deus que revela, é o Deus que mostra. Talvez você não está entendendo o momento que você está vivendo na tua vida, e Deus está me usando para dizer, para que você possa entender esse processo, esta luta, esta dificuldade. É porque lá na frente o Senhor te fará maior do que tudo isso. É porque lá na frente o propósito de Deus é muito maior do que esta luta. Deus te reveste com todo o poder, Deus te reveste com uma unção maravilhosa. Da mesma forma que Deus fez com Eliseu, e Eliseu pediu para que Deus o mostrasse ao moço que estava com ele, para que ele visse que eles não estavam só. Porque às vezes estamos vivendo uma situação, uma dificuldade, um problema, e olhamos para tudo isso e nós não encontramos saída. Olhamos para essas adversidades, para estas lutas e não encontramos saída. Só mesmo se nós pedirmos a Deus, nós vamos encontrar a saída. Quando estamos com os nossos pés firmados em Jesus, as lutas, adversidades, esses problemas terrenos vai nos alcançar, mas nós estamos vendo além das coisas terrenas, nós estamos vendo a mão de Deus trabalhando em nosso favor. É por isso que Deus mostra ao servo de Eliseu. Deus permite que o servo de Eliseu vê os carros, os cavalos de fogo em torno de Eliseu, guardando, livrando com as suas mãos. Se Eliseu, irmãos, pedisse para Deus exterminar aqueles soldados, aqueles homens, Deus havia exterminado, mas Eliseu pediu para que Deus lançasse sobre eles uma cegueira. Para quê? Para que eles não pudessem ver Eliseu e seu moço. Para que eles pudessem sair dali com vida e sem tocar naqueles homens, sem ele ter sangue sobre as tuas mãos. É importante, queridos, que nós possamos entender que nós não vamos precisar tocar nos nossos inimigos. Nós não vamos precisar lançar palavras de maldição, não. É só nós colocarmos nas mãos de Deus. Deus vai resolver, Deus vai entrar no propósito. Porque como Jó disse no capítulo 14, ele diz a partir do versículo de número 7, porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Ainda há esperança. Talvez você está olhando e diz: está tudo seco, está acabado. E eu volto a dizer a você que Deus, estando no controle, Ele faz renascer, Ele faz reviver, como Ele fez, levando Ezequiel para o vale de ossos sequíssimos. Coisas improváveis Deus faz acontecer. Coisas que o homem não consegue entender, mas Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Jó, no capítulo 14, no verso 9, ele continua e diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas. Imagina como é que Deus faz reviver as coisas, meu irmão e minha irmã. A água, se nós pararmos para pensar, ela não tem cheiro, ela não tem um perfume, mas ela dá vida, ela nos faz reviver. Esta água simbolizando o Espírito de Deus sobre a nossa vida.
Esta água simbolizando as mãos de Deus dentro de nós, nos dando vida, nos carregando, nos sustentando, nos faz reviver. Aonde não tem uma água para que possamos ser regados, aonde que estamos em uma terra seca, infrutífera, o Espírito de Deus nos faz renovar. O Espírito de Deus nos dá força, nos conduz para que possamos ser vencedores, para que possamos passar pelas adversidades e vencermos através da poderosa palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero trazer algumas orações, alguns salmos maravilhosos para a nossa vida, e eu quero que você ore comigo esta oração maravilhosa que o salmista faz, o Salmo de número 40, Salmo de Davi. Davi vai orar ao Senhor. E eu quero que você fique comigo até o término desse vídeo. Eu ainda vou orar por você no final deste vídeo. Pedir para Deus abençoar e guardar toda a sua casa. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta, não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado, não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente em tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti. Os que te buscam, digam constantemente, os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amado Deus, coloca esta vida, Senhor, este coração aquebrantado em tuas mãos. Pessoas que já fizeram coisas erradas, mas estão voltando atrás com seu coração e querendo ser salvo e querendo alcançar a tua misericórdia, Senhor, então eu coloco-os em tuas mãos. Eu coloco essas pessoas nas tuas mãos que precisam de uma libertação, que precisam, Senhor, de um milagre extraordinário. Eu coloco essa vida, eu coloco esta família, eu coloco esse trabalho onde pessoas têm tentado te destruir, onde pessoas têm colocado o olho gordo porque você tem prosperado, porque você tem crescido, porque Deus te deu sabedoria e os olhos de pessoas mal intencionadas têm lutado para te ver na ruína. Está quebrado agora todo olho gordo, toda inveja, toda palavra contrária da sua vida. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação.
Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente em tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se em ti. Os que te buscam, digam constantemente, os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amado Deus, coloca esta vida, Senhor, este coração aquebrantado em tuas mãos. Pessoas que já fizeram coisas erradas, mas estão voltando atrás com seu coração e querendo ser salvo e querendo alcançar a tua misericórdia, Senhor, então eu coloco-os em tuas mãos. Eu coloco estas pessoas nas tuas mãos que precisam de uma libertação, que precisam, Senhor, de um milagre extraordinário.
Eu coloco essa vida, eu coloco esta família, eu coloco esse trabalho onde pessoas têm tentado te destruir, onde pessoas têm colocado o olho gordo porque você tem prosperado, porque você tem crescido, porque Deus te deu sabedoria e os olhos de pessoas mal intencionadas têm lutado para te ver na ruína. Está quebrado agora todo olho gordo, toda inveja, toda palavra contrária da sua vida. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.